Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um encontro aqui com vocês. Muito contente aqui por estar mais um pouquinho mais perto de vocês aqui. Vamos dar início hoje à nossa aula de Direito Constitucional 3, Controle de Constitucionalidade, analisando as leis, isso mesmo, 10.000, até separei para nós aqui, entrei lá no site do Planalto, que é mais fácil para poder pegar a lei. Nós vamos comentar hoje bastante a lei, vamos ver, vocês vão ver que não vai ficar difícil não, tá? A 9.868, que disciplina ação declaratória, a arguição, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, é a outra. A lei 9.882, 9882, sim, ela trata somente da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Professor, eu não entendi bem. Arguição está na lei. Está na lei, nós vamos ler um pouco para vocês aqui, certo? Vamos aqui falar um pouco dessa lei para vocês, tranquilo, pequenininha, sem dor, né? Muito bom. Aqui, essa lei, a 9868, essa sim, lei poderosa. É ela que vai disciplinar. Então você não precisa ter medo. Você vai agora na Constituição Federal, hoje nós vamos falar bastante da Constituição Federal, vamos falar dos legitimados universais, vai ser muito legal. E vamos acompanhar a lei. Esta lei, ela não é tão pequenininha, né? Ela deu aqui 1, 2, deu 7, deu quanto? Deu 3, deu... Ixi, mas... eu coloquei as duas juntas. Tá certo. Ela tem 30 artigos, 30 artigos, exatamente. 30 artigos, mas, dá uma lida nela, tem bastante coisa. É possível cautelar em ADI, em ADO, não sei, artigo 21 da lei. Tá lá, artigo 21 da lei. Tá, nós vamos ler tudo isso, vamos pegar, fiquem tranquilos. É uma parte nevrálgica, é uma parte importantíssima do controle de constitucionalidade, tá? Façam como eu fiz, então, peguem a lei, até para vocês assinalar na lei. Eu fiz frente e verso, porque é para economizar papel, né? Tá feia a coisa, né? Mas você, se quiser aproveitar e fazer só o anverso, né? A capa, só atrás você faz comentários. Eu acho isso perfeito. Quando eu estava na faculdade, quando estava no cursinho, eu fazia isso. Bem, vamos lá então. Antes de começarmos, apenas para alguns alunos, eles estão me mandando e-mails, né? Sobre as avaliações, enfim, toda essa problemática a respeito da pandemia que se instalou. Bem, o que acontece é o seguinte: nós vamos aguardar uma manifestação do nosso pró-reitor da administração superior, tá? Com relação às avaliações. Estão estudando um meio de aplicação, isso será feito oportunamente, tá? Estamos também no aguardo, né? Então, não que eu não queira responder e-mail por causa disso, não é isso não, gente. É só seguindo a orientação da nossa coordenação para passar isso para vocês, tá bom? Nossa obrigação, nossa função aqui é continuar firme, forte, agradecendo aí imensamente aí os alunos, todos sem exceção, né? Pelo menos comigo, todos que mandaram e-mail assim: professor, o senhor poderia fazer isso, professor, preocupados, né? Querendo fazer o melhor, lógico, né, gente? Nós somos em 200 e quase 300 alunos, então, professor, olha, vamos fazer no Google Classroom, né? Vamos fazer no Google Teams, no Microsoft Teams, no Google Forms, no Google Docs, tal. Tem aluno que não quer fazer porcaria nenhuma, né? Então, é difícil você estabelecer uma diretriz. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Minha opinião pessoal, tá? Do Márcio. Podem me xingar, né? Eu penso assim, esse sistema, né, na qual eu estou fazendo, não que eu acho melhor, entendeu? Quem sou eu? Não sou o dono da verdade.
em se tratando de informática, muito menos, né? Então, mas assim, poxa, se eu fosse aluno, eu ia querer ver. Uma aluna, né, mandou um e-mail curtindo uma aula de penal, né, não sei qual foi o penal 2, penal 5, em si, não lembro. Né, domingão, 4 da tarde, pá, ela sentou, pá, tranquila, né, almoçou, deu aquela dormidinha, foi lá e assistiu a aula, anotou, fez uma pergunta, tal, eu respondi até para ela aí no Instagram. Perfeito, gente, perfeito. O importante é chegar para vocês, tá? Eu tenho minhas dúvidas com relação à aula online no dia da aula, né? Aliás, eu sou uma pessoa especial, né? Você sabe que especial não significa ser especial, né? Nós estamos com uma sobrecarga enorme de trabalho, né? Na delegacia, muito grande. Eu puxava um plantão por semana na central de flagrantes. Estou puxando 2, às vezes 3, dependendo da semana. Então vai acontecer que um dia eu vou estar de plantão das 8 da manhã às 8 da noite, com a possibilidade perfeita de ficar até às 10. Eu não posso parar, não tem Wi-Fi na delegacia, na central onde eu estou não tem, lá em Itaquá. Na delegacia que eu sou titular, tem, né? Mas não dá para eu pegar, estou lá ouvindo preso, ouvindo menor, fazendo, né, as oitivas e tal. Essa plataforma para mim tem que ser assim, entendeu? Tem que ser assim. Mas, por isso que eu estou me desdobrando em 200 pedaços aqui para poder chegar até vocês, tá bom? Então, agradeço aqui as dicas, as sugestões. Nesse momento, infelizmente, calhou de eu ter que puxar 2 plantões na semana. Os dias que eu não estou de plantão, até dá, né? Mas é arriscado. Eu posso não estar, né? Eu não vou conseguir fazer nenhuma outra coisa, né? Então, assim, dessa forma, eu acredito que esteja chegando e vamos lá, a gente vai vencer isso aí. Peço paciência para vocês, peço que tenham calma, no final tudo vai dar certo. A minha mãe sempre fala que mais da metade das preocupações que nós temos, passado né, a preocupação, descobre-se que não precisou nem se preocupar, né? E é verdade, tá bom? Vamos lá então, vamos para a nossa aula. Bem, legal, o que eu vou fazer? Tá, tem uma perguntinha aqui que eu já vou deixar na plataforma para vocês. Perguntinha boa, tranquilinha, na buena. Lembrei. Na última aula, aliás, eu acabei a aula, eu havia pedido para vocês as peculiaridades da ADI, da ADC, da DO e da ADPF, né? Como matéria como trabalho, né? Como fichamento. Tá lá, pedi para vocês, expliquei aqui em aula. Tá? São características muito boas, tranquilas, né? Muito bom. Não cabe declaração de inconstitucionalidade de ofício. Falei na última aula sobre isso. Apenas para você pegar, para você movimentar essa massa cinzenta, essa potência desse seu cérebro aí. Muito bom. Então vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre o seguinte: obrigatoriedade da decisão. Professor, o Supremo deu a DI, né? Julgou procedente ou improcedente, aqui pouco importa. Quando que tá valendo? Então a pergunta é: qual é a obrigatoriedade? A partir de que momento temos a obrigatoriedade da decisão? Certo? Anota essa pergunta, essa resposta, porque eu acho que eu posso perguntar aí no fichamento, né? Vamos lá. Bem, aqui funciona o seguinte. Vocês vão ter que ter em mente uma coisa. A partir, independentemente do trânsito em julgado da sentença, né, nós temos o quê? A possibilidade de analisar qual seria o momento. Então, para mim, primeiro ponto, vou começar a construir a casa pelo teto. Não importa o trânsito, vai importar o quê? A publicação da sentença. Tá? Daqui a alguns meses, né? No 8º semestre, vocês vão ter os chamados... Quando que o ato jurídico, o ato administrativo, ele torna efeito. Um dos motivos, uma das formas de tornar efetivo
o ato administrativo é a publicação. Uma sentença, gente, em linhas gerais, não deixa de ser um ato administrativo, certo? Então, com a publicação, ok? Com a publicação da ata de sessão de julgamento, ok? Muito bom. Continuando. Vou fazer uma pergunta idiota, né? Qual a competência da DI, da DO, né? da DPF, Supremo Tribunal Federal? Legitimidade. Agora sim, vamos conversar sobre legitimados. E aí eu vou pegar a lei já vou pegar a lei para a gente bater um papo aqui sobre já a lei. Muito bom. Vamos lá. A lei, novamente, a lei 9868 de 99, ela traça o julgamento. Vou ler aqui para vocês. Ela dispõe sobre o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Então, ADI e ADO. Vamos lá. Vamos aqui repetir o que está escrito no artigo, pode anotar, 103 da Constituição Federal. Vamos colocar o artigo aqui, né? Vamos colocar o artigo aqui. Cadê? Achei. Meu vadimeco. Já teve aluno já com saudade do meu microfoninho. Eu não. Aquele microfoninho é um saco, né? Mas, quem sabe, vou fazer uma aula com ele para lembrar, né? Acho que o som fica muito abafado, né? Aqui o som fica perfeito. Fiz vários testes, porque afinal, vocês estão vendo que mudou um pouco a imagem, né? Eu comprei um notebook porque eu não tinha e achei que o momento era oportuno, visto que o mundo é antes e depois do coronavírus. Então eu comprei um computador com as especificações já boas para manter plataformas de videoaula e tal, né? E estou fazendo a primeira aula de teste aqui. Até porque ele tem 450 GB de memória, cara. Tava com um problema sério lá, vocês já viram já, né? Acabou, né? Aí sumia, eu ficava louco. Enfim, fui dando meus tropeços, mas estou tentando me aprimorar. Estou fazendo de tudo. Então eu comprei esse computador, estou gravando dele aqui. Agora eu posso ter acesso ao meu vadimeco aqui. Penal não, penal é daqui a pouco. Pera aí, penal é daqui a pouco. Vamos lá. Constituição Federal, artigo 103 aqui, vamos lá, 103. Artigão. Ele fala, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Eu vou ler todos, para vocês já identificarem quem são os legitimados, né? Não se fala em sujeito ativo, lembra? Não se fala em sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito passivo é a lei, né? É a lei que está sendo impugnado. Lei é o ato normativo que está sendo impugnado, né? Se fala em legitimados, tá? Então por isso ela tem uma característica especial, né? Legitimados. Quem são os legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade? 1. Presidente da República. 2. Mesa do Senado. 3. Mesa da Câmara. 4. Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Depois, 5. Governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Depois ele tem vários parágrafos, tem 3 parágrafos aqui, nós vamos ler, mas pelo amor de Deus, viu, gente? Leiam esse artigo. Esse artigo é muito importante, tá? Então vamos lá. Agora eu queria que vocês... Nós vamos falar de 2 temas importantíssimos. Já vou colocar aqui mais uma perguntinha aqui. Perguntinha 21/4, que vai ser a aula de vocês, né, na quarta-feira. Ah não, 21 não. 21 é feriado. É 22 a aula dos meninos e das meninas. 22, Marcião.
Ó, legitimados. São esses 9, né? 9, são esses 9. Agora, dentre os legitimados, existem os chamados legitimados universais. Por que universais? Eles podem propor a ação de quem for. Por exemplo, vocês vão descobrir daqui a pouco, agora eu não quero falar a palavra, que existe um negocinho chamado, vou falar, vai, pertinência temática. Pertinência temática. Você deve provar que você tem um interesse naquela ação, tá? Já vamos dar exemplo, fica tranquilo, tá? Mas existem alguns legitimados que não precisam demonstrar essa pertinência temática. Eles já são, o nome já diz, legitimados universais. Por quê? Porque eles podem propor que eu digo, eles podem desafiar, né? Eles propõem para que o Supremo declare ou não a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, sem a necessidade de provar a pertinência temática, tá? Bem, exemplo clássico de legitimado universal, o presidente da República. Representa toda uma nação, a ele tudo interessa, porque se tem uma lei inconstitucional, né, do Pará, né, do Amazonas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, ele tem interesse. Ele é um legitimado universal. Universal, muito bom, certo? Bem, então legitimados universais, quem quiser anotar, não precisam demonstrar a pertinência temática. Não precisam demonstrar a pertinência temática. Certo? Posso dar uma dica para vocês? Anota aí. As autoridades federais não precisam demonstrar a pertinência temática. Não precisam demonstrar a pertinência temática. Tá? Por que autoridades federais? Porque vocês viram que nós temos, na leitura que eu fiz dos legitimados, as autoridades estaduais. Quem são as autoridades federais? Presidente da República, quiser anotar aí, não precisa anotar, né? Só você. Eu fiz um quadrinho aqui para mim, né, onde eu coloquei autoridades federais. Presidente da República, mesa da Câmara e mesa do Senado, PGR e Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Pau. Esses são os legitimados universais. Certo? Há uma dúvida com relação ao OAB. Teria que ser interesse da classe. Tá? Tenho as minhas dúvidas, hein? A OAB, como uma entidade não só representativa da classe dos advogados no Brasil, ou do Brasil, ela também é uma defensora da sociedade, né? Ela também é uma defensora da sociedade, né? Ah, não ficou legal essa luz aqui, não. Ela é uma defensora da sociedade, certo? O que isso tem a ver? Então, de repente, ela pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Para quê? Para justamente verificar o interesse de outras classes, não de outras classes, mas que esteja atingindo o Brasil de forma, né, geral, tá? Aí vou pedir uma pesquisa para vocês verificar esse assunto. Interessante, tá bom? Muito bom. Legitimados especiais também. Legitimados especiais, né, eles não são especiais porque eles podem tudo. Eles são especiais porque eles não podem. Eles devem provar a pertinência temática. Já vou começar com o exemplo para matar pau aqui. Governador do Estado de São Paulo. Vamos supor, uma lei teratológica, fora de propósito, flagrantemente inconstitucional, do Rio de Janeiro. Certo? Ele vai, entra com uma ação e fala assim, mas peraí, eu fiquei sabendo, viu? Eu li lá, vi a lei, né? Que loucura. E ele entra, não pode. Ele tem que defender, entrar com as leis pertinentes ao seu estado, né? Um outro exemplo que eu também sempre cito é o CRM, o Conselho Regional de Medicina, é um órgão de envergadura nacional, né?
Ele só pode entrar com ação no interesse da classe dos médicos, tá? Ele é um legitimado especial. Ele é um legitimado especial. Tá ok? Bem, aqui... Muito bom. Bem, na lei, o artigo 2º repete o artigo 103 da Constituição Federal, então vocês não vão ter nenhum problema. O artigo 3º, vocês vão dar uma lida na lei, rápida, e vocês vão perceber o quê? E aí ele fala também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu acabei esquecendo de falar, aqui no artigo 12A, né? Ele fala da ADI por omissão, tá? É muito tranquilo. Lê isso aqui, cara, você vai mandar super bem, tá? E é muito objeto de pergunta, né? Muita perguntinha, gente, em prova, né? Muita perguntinha aqui da lei, certo? Vamos lá, vamos continuar. Bem, já vimos o 103, já vimos o que é pertinência temática, já vimos que são legitimados universais, já vimos os legitimados especiais, que são aqueles que devem demonstrar a pertinência temática. O que é pertinência temática? Acabei não falando, né, não ditando para vocês. Então, peraí, anota aí. Pertinência temática significa que a autoridade que tenha legitimidade especial tem que demonstrar que a lei ou ato normativo, viola o interesse da classe que representa. Muito bom. Muito bom. Legal. O vice pode propor ação de inconstitucionalidade? O vice da República e o vice governador? Em princípio, não. Tá? Porque ninguém leu aqui junto comigo o artigo 103 falando que, olha lá, o presidente da República, ponto. Quando a Constituição quer, ela coloca o presidente e o vice. Não pode. Claro. Professor. E se o presidente estiver afastado? Ele pode pôr? Pode, ele é o presidente da República. Tá? Então, é uma pegadinha. Pode? Não. Se o presidente estiver afastado do governador, aí ele pode? Pode. Pode. O que mais eu quero falar com você? Tá. Isso aqui é interessante. Quais são os únicos legitimados que precisam de advogado para a procuração? Interessante isso aí. Interessantíssima essa colocação. Quais são os legitimados que necessitam de advogado para a procuração? Anota aí. Partidos políticos, confederações sindicais, e entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito nacional. Essas devem propor ação com advogado. Os demais já possuem capacidade postulatória, tá bom? Isso é importante. Bem, tem uma pergunta aqui que eu faço, mas eu já fiz essa pergunta já. É uma maneira diferente, tá? Anota aí. Né? Governador do Estado de Minas Gerais pode questionar uma lei estadual de São Paulo?
Professor, o senhor está ficando louco. O senhor já falou que o governador tem legitimidade especial, ele tem que demonstrar a pertinência temática. Não, calma. Sim. Sim. Na próxima aula eu respondo para vocês, tá? É objeto de pergunta também desse fichamento. Já anotei aqui. P22.04, tá? Que é a aula que vai ser de quarta-feira. Tem uma possibilidade, eu queria que vocês dessem uma analisada nisso aí. Daí na próxima aula a gente já entra, eu respondendo para vocês. Tá certo? Muito bom. Vamos ler um pouco a Constituição Federal, tá? Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Deverá ou poderá? Gente, aliás, é uma dica que eu sempre dou para vocês, já nesse 1 ano de convivência que 1 ano? Não, né? Não, vocês não. Nesses 6 meses de convivência, nas aulas presenciais e nas videoaulas, tomem cuidado quando tiver deverá e poderá. É óbvio. Vai cair uma pergunta na prova. O procurador, no que tange as ações diretas de inconstitucionalidade previstas na Lei 9.800, o Procurador-Geral da República deverá, poderá, atuará quando achar que é necessário. Deverá. É só você lembrar quem é o Procurador-Geral da República. É o chefe máximo do Ministério Público Federal. O Ministério Público é o custos legis, o fiscal da lei. Sempre a participação dele é obrigatória. Ok? Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida... Não, isso aqui eu vou falar mais pra frente. Quando eu tratar da ação direta, eu vou falar dela um pouco, eu volto aqui, tá bom? O órgão, se está vinculado ou não, entendeu? Se for um órgão, vamos supor, o INSS, né? Ele está determinado, se o Congresso está, enfim, nós vamos ver isso com mais calma, relaxa. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Vamos lá. Aqui é uma questão. Os alunos costumam confundir o PGR com a AGU. PGR, Procurador-Geral da República. AGU, Advogado-Geral da União. Tá? O PGR deve sempre figurar na ação direta de inconstitucionalidade, conforme o parágrafo 1º. No parágrafo 3º, o que nós estamos falando? O AGU, ele simplesmente é o advogado da União. Desculpa, então ele vai o quê? Defender o ato impugnado. Questiona-se se o AGU é uma figura como se fosse uma marionete, né? Ele está vendo que a lei é absurdamente inconstitucional. Ele vai lá, não, olha aqui, a lei é boa, a lei é constitucional, a lei é isso, a lei é aquilo, né? A lei é boazinha, e não sei o que, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui que a presença dele é obrigatória também. Citará na ação direta. Deixa eu ver. Apreciar a inconstitucionalidade em tese, norma legal, isso, do texto impugnado. Agora, e na ação declaratória de constitucionalidade, que já entra com a ação para falar que que a lei, o ato normativo é constitucional, deveria ter o AGU? Entendeu? Porque alguns entendem que não. Porque se ela é uma lei, se eu estou entrando com uma ação declaratória, que eu quero declarar, é que a ação declaratória, nós vamos ver daqui a pouco, Nossa Senhora, eu vou contar a história, vocês vão chorar, né? O que acontece? Aqui, desculpa, pensei que tinha parado, porque a minha camiseta é branca, eu não estou vendo aqui o horário. O que acontece? Na ação declaratória de constitucionalidade, o ato já está falando, não, nós estamos querendo entrar porque ele é constitucional. Ele é bom, ele está ótimo.
Então, para que o AGU vai falar, o ato é bom, o ato está ótimo? Aqui ele fala novamente, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal, não fala nada da ação declaratória de constitucionalidade, tá? Só na ação direta de inconstitucionalidade. Ok. Muito bom. Aí, nós temos o que aqui? Tá. Depois, nós vamos ver essa matéria aqui, quando falar do Poder Judiciário, artigo 103A, que fala da súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, por provocação mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar por súmula que, a partir de sua publicação, tá? Então, beleza, nós estamos aqui, tranquilo. Vamos lá. E aqui fala da súmula. Eu costumo falar da súmula vinculante quando eu falo de Poder Judiciário, tá? Quando eu falo de Poder Judiciário, tá bom? Até pra gente não misturar alhos com bugalhos. Muito bom, legal. Vamos lá. Anota aí. Observação. Eu vou dar uma resumida aqui numa série de celeumas que se instalaram sobre determinados temas. Passar para vocês já só o filé mignon. Né? Observação. O importante é que a controvérsia constitucional seja suscitada em abstrato, vírgula, independente do caráter geral ou específico, vírgula, abstrato ou concreto do objeto. Qual que era a controvérsia? Uma lei, vocês concordam que uma lei ela tem em si a característica da generalidade e da abstração? Né? Ela é geral e também abstrata, ela não trata um caso concreto. Ela é geral, generalidade para todos. A generalidade ela é abstrata, porque ela não está especificando um caso concreto, um caso específico. No entanto, algumas decisões estavam analisando lei abstrata, óbvio, né, com a sua característica, que atingisse um caso concreto. Tá? O Supremo disse o seguinte: o importante é que a controvérsia constitucional seja suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, abstrato ou concreto do objeto. Ou seja, o importante é que a lei tenha essas duas características, generalidade e abstração. Aí o Supremo, ainda que pegue um caso concreto, mas desde que ela tenha esse caráter de abrangência geral e abstrato, certo? Vamos lá, anota aí. Quando se fala em abstrato ou concreto, refere-se ao objeto em si. Ponto final na mesma linha. Uma lei de efeitos concretos é aquela que tem natureza de ato administrativo.
de ato administrativo. Ponto final na mesma linha. Ela possui um formato de lei. Ela possui um formato de lei, vírgula, vírgula, mas seu conteúdo é de ato administrativo. Vírgula. Sua matéria não é própria de lei. Não é própria de lei. Ponto final. Legal. Eu separei aqui para vocês, creio que vai ficar para a próxima aula. E é interessante, eu coloco assim: alguns atos que não são admitidos pelo Supremo Tribunal Federal, né? Alguns atos que não são admitidos pelo... Eu vou falar deles, na próxima aula eu explico, tá bom? Mais fácil, pelo menos vocês podem até já ir pesquisando melhor, tá? Segura aí. Então vamos lá. Coloca aí. Alguns atos que não são admitidos pelo STF. Alguns atos que não são admitidos pelo STF. Primeiro, são 3 tipos de atos que eu separei. Primeiro, atos tipicamente regulamentares. Atos tipicamente regulamentares. 2. Normas constitucionais originárias. Normas constitucionais originárias. Portanto, não existe lei inconstitucional, norma constitucional inconstitucional no Brasil, né? Eu vou comentar isso semana que vem. Terceiro, leis revogadas ou que já exauriram a sua eficácia. Leis revogadas ou que já exauriram sua eficácia. Na próxima aula eu explico, mas não é fichamento, tá? Fica tranquilo. Eu vou explicar isso para vocês, fica tranquilo. Depois eu vou mandar as perguntinhas para vocês, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o penal, tá bom? Obrigado, gente.